Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo esse vídeo. Bom, vamos ao que interessa, certo? Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo e este vídeo aqui eu digo com bastante segurança é muito importante para a sua fé cristã. Assista ele até o final e com certeza é muito bom para você. O tema de hoje eu vou passar imediatamente a ele para você entender qual é o tema de hoje. Bom, o tema de hoje é a fé cristã sob ataque. Como defendê-la? Então, a gente sabe e conheço isso muito bem. A fé cristã, nesses últimos dias, ela está sob ataque, não só em outros países aí do mundo, mas aqui no Brasil também. Os ataques são muitos. Eu vou citar apenas três desses ataques, mas são muitos. Mas eu quero, pelo menos, dar um caminho para você seguir como defender esses ataques, como nos defender, né, desses ataques à fé cristã, como defender a nossa fé. Então vamos em frente. Bem, defender a fé cristã dos ataques é algo que, na verdade, a palavra de Deus, com todas as letras, ela nos manda defender. Primeiro, eu quero citar dois textos bíblicos aqui que são fundamentais, tem muitos outros, mas eu acho esses aqui bastante fundamentais para esse tipo de explicação. 1 Pedro 3,15 diz assim: Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo, todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, essas são as palavras de Pedro. Vamos às palavras de Judas, que só tem um capítulo, e no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então é uma recomendação bíblica que nós pelejemos pela fé cristã, tá bom? Então vamos em frente. Como pelejar pela fé cristã? Então tem algumas regras que eu quero passar para você aqui e é necessário que você entenda bem direitinho. Eu vou ler aqui diretamente é, o texto aí que eu coloquei. Eu gosto de escrever para você ouvir e ler, porque aí você com certeza vai guardar muito melhor na sua mente. Então eu coloquei assim: procure entender o que crê. Em que é que você crê? Então, nenhum cristão nascido de novo deve ignorar o fato de que é essencial conhecer mais sobre o que crê, não somente para defender a sua fé, mas também para não cair em falsos ensinamentos. Aí eu coloquei três passos essenciais, preste bem atenção nos passos, porque sem isso você com certeza não vai conseguir ter essa segurança, essa garantia, né? Então, três passos importantes. É necessário conhecer os três passos para ser um cristão firme e um apologista eficiente. A palavra apologista é defensor, né? A pessoa que defende a fé. Então, primeiro passo, nascer de novo, ter a mente de Cristo. Segundo passo, estudar a Bíblia, claro, com bastante profundidade. Terceiro passo, conhecer as doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras. Bom, esses são passos importantíssimos. Vamos em frente? Primeira coisa que devemos entender também, uma das coisas muito importantes que devemos entender também, quando eu falei, você precisa saber em quem você crê. Então, quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus que um belo dia informaram para mim que ele existe e eu passei a crer nele, fui a uma igreja evangélica, me batizei e hoje estou seguindo, né?
os passos que são ensinados. Então, primeiro, eu coloquei aqui 7 itens para você fixar bem. Pegue sua Bíblia, confira, assista o vídeo quantas vezes for necessário para que você se fortaleça na sua fé. Quem é o Deus da Bíblia? Vamos ver aqui quem ele é em 7 passos. Eu coloquei nessa primeira tela passos na tela, mais 4 passos. Primeiro, ele não pode estar submetido ao tempo, já que ele o criou. O Deus da Bíblia é atemporal e imutável, conforme Lamentações 5:19, Malaquias 3:6, Hebreus 13:8. Segundo, ele não pode estar submetido ao espaço, pois se assim o fosse, seria finito. O Deus da Bíblia é onipresente. Salmo 139, versos 7 a 12, Jeremias 23:24, e é claro que tem muitos outros vídeos, aliás, muitos outros versículos que falam sobre isso. Não posso trazer todo o vídeo, ficaria interminável, tá bom? Então, terceiro, ele não pode, aqui ele não pode, viu? Tá errado, ele não pode ter seu conhecimento de forma parcial, pois se assim o fosse, seria insuficiente. O Deus da Bíblia é onisciente, Salmo 139, versos 1 a 6, 15 e 17 e Provérbios 15 e 3. Vamos em frente. Quem é o Deus da Bíblia? Ainda agora mostrando quem ele é. Item 4. Ele não pode ter seu poder restringido, pois se assim o fosse, deixaria de ser Deus. O Deus da Bíblia é onipotente, conforme Isaías 43:13, conforme Jó 42:2, conforme Mateus 28:18. Tem muitos outros. Item 5. Ele deve ser o gerador do padrão moral, pois caso contrário seria falho. O Deus da Bíblia é santo e justo. Levítico 20, verso 26, 1 Pedro 1:15, Deuteronômio 32:4, Salmo 71 e verso 19. Item 6. Ele deve ter a capacidade de governar tudo que criou, pois caso contrário seria limitado. Deus da Bíblia é soberano. Deuteronômio 10:17, Salmo 103, verso 19, Salmo 135, verso 5, Jeremias 10:17. Sétimo, ele não tem como se comparar a outra divindade, pois, caso contrário, seria apenas mais um e não cumpriria um dos requisitos mais importantes de ser Deus. Deus da Bíblia é único e incomparável, conforme Salmo 115, 4 a 7, Isaías 41:2, 4, 28 e 29. Então, isso são passos essenciais para você saber em que você está crendo. Bom, agora vamos para falar sobre os tipos de ataque que tem nos dias atuais ocorrido contra a Igreja do Senhor. Então, tipos de ataque à fé cristã. Eu elenquei 3, são muitos, mas eu elenquei os essenciais para que nós possamos orar, possamos nos dedicar a sermos verdadeiros combatentes contra esses ataques. Tá bom? Então, tipos de ataques à fé cristã. Os ataques externos são as perseguições empreendidas por regimes autoritários que matam os cristãos. Segundo, ataques internos, líderes interesseiros, avarentos, que Satanás introduz na igreja para minar a fé dos cristãos. Terceiro, ataques ideológicos, a tentativa do Estado de remodelar a moralidade e os valores culturais para se opor às crenças genuinamente cristãs. Então, preste bem atenção, isso já está ocorrendo em nosso país também, mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá bom? Então, vamos em frente. Primeiro tipo de ataque, aquele que eu citei, né? Como defender a fé num regime autoritário. Esse é o mais complicado, porque às vezes você tem que dar a sua vida para não negar a Cristo. Então eu escrevi aí para você também acompanhar. Nos países de regime autoritário, os cristãos
têm confirmado a fé, dando a própria vida por amor a Cristo. Na Coreia do Norte, milhares e milhares de cristãos têm sido fuzilados. Nos países muçulmanos, milhares e milhares de cristãos têm morrido sem negar a fé. E não só aí, em outros países comunistas e totalitários, regimes totalitários, isso tem acontecido. Bom, então, num caso desse, não tem como, é preciso morrermos sem negar a nossa fé. É algo realmente bastante difícil, mas não é impossível. Segundo, ataques internos. Os ataques internos são muitos, mas aqui tem muitos, né? Divisões, facções dentro da igreja, tudo isso são ataques internos levantados por Satanás para destruir a igreja. Mas aqui eu cito os falsos líderes, falsos mestres que maquiam os sermões em defesa própria, oprimindo os cristãos, sugando-lhes os parcos recursos e com isto esvaziando as igrejas, desanimando a fé dos crentes e tornando-os fracos. Esses homens nunca se culpam a si mesmos, mas sempre descarregam todo o fracasso em cima dos cristãos, fazendo-os ficarem confusos com relação à verdadeira doutrina. Quero dizer para você que a palavra de Deus tem a verdadeira doutrina. Eu, durante o tempo que pastoreei e ensinei a igreja, busquei com bastante pureza ensinar aos cristãos a verdadeira doutrina, sem opressão e sem fazer com que eles se sintam com uma carga em cima dos seus lombos, quando às vezes o líder está lá na frente e não coloca nenhum dedinho assim para diminuir o tamanho dessa carga, certo? Isso é interessante que tenha acontecido nas igrejas. Porém, como combater isso? Bem, esse tipo de ataque não tem uma outra forma de combater a não ser com joelho no chão, jejum e oração. Claro, ter um bom conhecimento da palavra de Deus é importantíssimo para que você não seja enganado pelas falsas doutrinas, certo? Isso é muito importante. É por isso que quando eu pastoreei, na época eu procurei ensinar por completo a doutrina cristã, inclusive dando diversos cursos para os cristãos ali existentes. Porém, graças a Deus, e eu não tenho dúvida e tenho a consciência tranquila de que fiz esse tipo de trabalho. Porém, repito em dizer, para combater esse tipo de ataque interno, às vezes o cristão não tem tanto conhecimento bíblico, certo? E às vezes se confunde, certo? Com os constantes ataques que eles ouvem. Então, só existe uma forma: joelho no chão, jejum e oração, comunhão com Deus, certo? Buscar ser cheio do Espírito Santo e ter um dom. Claro que nem todos vão ter esse dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito faz com que, quando a pessoa está lá na frente já falando, às vezes até atacando alguém, você já consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo. Certo? Então vamos em frente. Ataques ideológicos. Os ataques ideológicos são aqueles que a maioria das vezes o Estado empreende com lavagens cerebrais, introduzindo leis e leis como, por exemplo, liberação do aborto, teologias de gênero, corrupção, fazendo cristãos crerem que os meios justificam os fins, e assim sucessivamente. Para vencer todos estes ataques, né, as regras são: nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo, estudar a Bíblia profundamente, conhecer as doutrinas fundamentais das Sagradas. Tem outra solução. A solução é essa, tá bom? Então, é isso que eu tinha para trazer para você hoje. Se você gostou do vídeo, faz assim, dá o seu gostei. Se não gostou, pode fazer também assim. E comente, não fique quieto, comente o vídeo, certo? É bom o comentário. Eu gosto de ver as pessoas comentarem o vídeo. É importante que nós, cristãos, nesse momento, estejamos preparados
para sermos defensores, verdadeiros defensores, apologistas da fé cristã. Deus abençoe. Até a próxima.